Olá pessoal, estamos aqui de novo para falar um pouco de apometria e o que é a apometria de alta energia, que nada mais é do que a de apometria de baixa energia com muita energia. E aí nós estamos conversando como é que a gente chegou lá, certo? E o que precisa. Hoje a gente vai falar sobre os conhecimentos requeridos aqui, esses aqui, desse lado, em amarelo, tá? Na aula passada, no encontro passado, a gente falou sobre essas. Então, anatomia e biologia, a gente já falou lá, certo? Eletromagnetismo, cromoterapia, ciência e leis apométricas. É o mais importante, certo? Saber. E aqui é que a coisa pega. Na verdade, esse lado todo, a coisa pega. Nem é estudo isso aqui, né? Então, são muitos conhecimentos que você tem que ter para conseguir fazer um trabalho muito bom, certo? Senão você faz um trabalho bom. E, na verdade, o ótimo é inimigo do bom. Se está fazendo um trabalho bom, meus parabéns. Pode melhorar? Sempre se pode melhorar. Então, vamos lá. Todo mundo que percebemos é possível devido a esta propriedade da matéria, eletromagnetismo. O campo eletromagnético, certo? O campo eletromagnético é extremamente importante. Tudo é eletromagnetismo. Por que você acha que meu braço não passa essa parede? Por quê? Porque aqui tem átomos. E esses átomos criam um campo elétrico. Certo? Porque a distância entre eles é milhares, milhões de anos-luzes, se você pensar. Ou seja, a diferença entre o núcleo do átomo e o elétron é a distância entre o Sol e Vênus, nos devidos. Então, é muito espaço vazio, certo? Mas o campo eletromagnético que ele gera impede que os meus átomos, que também geram um campo eletromagnético, passem. E o que não deixa passar os meus dedos pela parede é o campo eletromagnético gerado pela parede e o campo eletromagnético gerado pelos meus dedos. E eles são incompatíveis, certo? Por exemplo, isso aqui, tá vendo? Essa luzinha? Pois é, essa luzinha é um campo eletromagnético. Que a luz, dualidade partícula-energia, é estudado pelo eletromagnetismo também. Então, tudo é eletromagnetismo, certo? Todo mundo é descrito ou influenciado pelo eletromagnetismo. Só que existem outras simplificações que a gente não pode dizer, mas é melhor descrever em outras ciências, né? Mas tudo é eletromagnetismo, tá? Inclusive as cores. Cada cor tem uma frequência, tem uma amplitude, né? Tem uma característica eletromagnética. Por quê? É luz. Então, tudo é frequência, amplitude, propagação, tudo isso da cromoterapia, certo? É estudado pelo eletromagnetismo. Tá? Sua interação com os átomos de um corpo. Então, isso também, né, como é que a luz interage no corpo, né? Certo? Como é que o fóton interage no elétron e o elétron interage na molécula, a molécula interage em todo o organismo. Que tudo é feito de átomos e moléculas, né? Certo? Até as suas propriedades curativas, como o laser que
corta e cauteriza. Então, tudo isso, o laser é luz. E luz é cromoterapia, certo? Você pode usar para fazer curas com a luz, como se faz. Corta e cauteriza. Também, o laser também é higienizador, ou seja, tem essa parte de limpeza, né? Certo? Você tem essa parte, por exemplo, em laboratórios, você usa luz ultraviolenta para matar bactérias. Certo? E se usa em sala cirúrgica, laboratórios e tudo. Claro, você entra lá, quando o pessoal sai, eles ligam as luzes. Né? Ligam as luzes ultravioleta para manter aquele ambiente sem bactérias, limpo, higienizado, certo? Asséptico. Então, realmente, a luz e as suas cores, né? Por exemplo, você sabe o forno de micro-ondas? Sim, o forno de micro-ondas é o quê? É eletromagnetismo. É luz? É luz. Se você pensar bem, é luz. Não é no espectro visível, mas é uma onda eletromagnética e é do infravermelho. Certo? No espectro infravermelho, que a gente não consegue ver. Certo? Mas tem algumas câmeras que veem, né? As câmeras térmicas, certo? E o que ela vê? Luz infravermelho. Ou radiação infravermelha. Certo? Então, as cores estimulam o crescimento de células ou a sua morte. Dependendo de onde você está, acalmam, excitam e tal. Então, todo aquele negócio de luzes, a luz, a cor, né? A emanação de ondas eletromagnéticas em certas frequências realmente fazem muita diferença, tá? Certo? Então, saber como se utilizar das luzes de um corpo físico, certo? Das luzes, todas as luzes que existem, todas as emanações eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas no corpo humano, é importante para resolver as enfermidades. As luzes físicas, ou seja, dessa dimensão, né, da dimensão física, elas trabalham, mas também usamos as cores no astral, as cores astralinas, certo? E essas cores astralinas também vão ter efeitos nos nossos corpos astrais, no nosso corpo duplo etérico. Então, as cores funcionam bem. Então, você tem que saber muito bem as cores. Então, saber a cor correta, a intensidade correta para tratar a causa correta e ter a cura correta. Então, é um trabalho, é um conhecimento que é muito bom se ter. Certo? Ciência espírita. Aqui é que é o problema. Porque existe muita confusão entre ciência espírita, doutrina espírita, moral espírita e religião espírita. Sim, porque existe uma religião espírita muito danosa, principalmente aqui no Brasil. Tá? É o pessoal, o Bíblia, né? Que não usa a Bíblia, usa o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço e deu, né? Certo? E esses caras então é igual xiita, né, no mundo. Eles são tudo que é atrasado. Eles ainda estão em 1850, tá? Só para você ter uma ideia. Então, e a ciência subiu, tal, e teve muita coisa depois de 1850. Então, é a ciência que estuda os fenômenos de interação entre o plano físico, etérico, astral e mental inferior. Então, é o que a ciência espírita faz, certo? Ele estuda essas interações e esses mundos, né? Por exemplo, uma doença no corpo físico de uma pessoa pode ser um reflexo de desarmonias nos corpos mais sutis. Então,
Como aqui no duplo etérico. Duplo etérico é o quê? São chakras. Ali está a fonte de tudo, né? Os chakras, se os chakras estiverem com problemas, você vai ter problemas no corpo físico. Se haver algum desequilíbrio nos chakras, desequilibra o corpo físico e assim vai, né? O astral, tá? O astral também pode ter um problema no astral que vai descer e vai mexer no corpo etérico, ter efeito no corpo etérico, que depois vai ter o problema do físico, certo? E o mental inferior é a mesma coisa. Tem um problema no mental inferior, ele desce e vai dando problema nos corpos todos abaixo. E também tem coisas que acontecem no corpo físico, ou no mundo físico aqui, que ele vai subindo, essa energia negativa vai subindo, vai contaminando os corpos de cima. Chega lá em cima e ele faz esse movimento, sobe e desce, né? Certo? Então é muito importante, tá? O corpo mais sutil afeta o menos sutil e vice-versa. Você também tem coisas que você passa aqui no planeta, no corpo físico, e ele sobe afetando os de cima. E os de cima afetam os de baixo. Quer dizer, é um ciclo também, né? É um círculo. Vamos ver. Então, esta ciência procura estabelecer conceitos que nos auxiliem a entender esses planos mais sutis, a ciência espírita, da matéria. Claro, nós temos um mais denso e depois os outros são mais sentidos, são menos densos, né? Através de diversos tipos de mediunidade, podemos realizar experimentos e comprovarmos os resultados. Sim, o que nós temos para conformar isso? Os médiuns. Quem são os médiuns? Todos nós. Todos nós que temos uma sensibilidade suficiente para receber informações do mundo espiritual, do mundo astral, do mundo do duplo etérico, né? Então, se a gente tem, e a gente realmente tem formas de ter isso, então a gente faz experimentos lá e a gente pode sentir as coisas, as respostas, né? Certo? Então, como qualquer uma experiência, é uma ciência, tá? Estabelecer e testar hipóteses, avançamos e ampliamos o repertório de conhecimentos dos fenômenos do mundo astral e seus habitantes, assim como qualquer ciência. Então, nós trabalhamos mais com o plano astral do que com o mental inferior, certo? Então, cada vez que a gente entra em contato através da mediunidade, faz experiências e traz de lá coisas de lá para cá e compara as coisas daqui para lá, a gente vai aumentando o nosso conhecimento. E isso tudo, meu amigo, é empírico. Ou seja, não existe nada já pré-feito. Existe alguma coisa. Mas as informações que estão vindo de lá, certo? Não estão nos livros. Porque as que já estão nos livros, você não precisa mais delas. Certo? As coisas novas, sim, né? Então, novas experiências, novos pontos de vista, né? Então, isso faz muita diferença. E se a gente não avançar, a gente vai ficar com o negócio do Kardec, como eu tinha falado lá. Ah, não, fui eu que vivi lá atrás. Fui eu mesmo? E aquele personagem que eu estava falando? Era eu ou um outro eu do meu espírito? Qual é a diferença entre eu, ponta encarnada, e eu, espírito? Eu pertenço ao espírito. É o meu espírito. E o meu espírito tem eu. Mas não tem só eu, tem um monte de outros Marias, Antônios e tudo mais. São outros personagens. Certo? São outras personas. Eu sou uma persona do meu espírito, mas eu não sou a única persona desse espírito. E isso, assim, está palidamente falado lá no
Né? Assim, de en passant, no livro dos Espíritos, ele diz, o Espírito é como o sol, ele irradiar. Ele também não está preso dentro do corpo, o corpo não é uma jaula para ele. Ele está dando uns toquezinhos e você que é xiita não vai abrir a mente para saber as coisas. Então vai ficar difícil. Né? Leis apométricas. Estas leis foram estabelecidas através de experimento. Viu? De novo, experimento. São leis empíricas. Certo? São leis da ciência. Newton fez muita experiência, certo? Para ver que as leis de Newton são vindas da experiência, certo? Ele descobriu, né, como funcionava, ele descobriu as leis que funcionavam. Aqui é a mesma coisa. Lacerda fez isso para nós, né? Utilizando médiuns que relatavam os seus efeitos. Pessoas comuns também foram utilizadas e também observou-se os mesmos efeitos. E assim nasceu esta técnica de tratamento, ou seja, foi feita toda ela empiricamente. E a observação, como fez Newton lá atrás, das suas leis, a gente fez observações, fez experiências e achou que as coisas acontecem, ou seja, sempre quando se joga para cima, cai para baixo. Sempre quando se joga assim, cai para baixo. Se a gente cronometrar, a gente acha força, acha correlações, e vai se formar uma lei. Como sempre que se joga uma coisa para cima, ela cai. É claro que se jogar com muita força, ela segue. Aí tem uma outra lei, que é a parte de saída da atmosfera, os foguetes, né? Então, tem tudo isso. Mas, normalmente, joga para cima, desce. E achar uma correlação. Puxa sempre com uma força igual a 9,8 metros por segundo. Você joga, ela 8,9 por segundo, ela ao quadrado, ela vai desacelerando essa aceleração e depois desce a 9,8 metros por segundo. Cara, não tem jeito. É física. E aqui é uma física, é uma lei. Certo? As 13 leis de Lacerda e as 3 leis do Godinho compõem o embasamento de todos os fenômenos e manipulações que o apômetra, então, o apômetra, se não souber as 13 leis de Lacerda e as 3 leis do Godinho, não é apômetra. Desculpe, mas não é. Certo? Se você não conhece essas leis, está ferrado. Não vai conseguir trabalhar de um modo assertivo. Né? Nem sempre vai dar certo, mas se você souber, tudo bem. Então, essas leis são os fundamentos a serem observados do sempre. Sem essas 3 leis, como eu já disse, já era. Certo? Então, para ser um bom apômetra na alta energia, você tem que ser um bom apômetra na baixa energia. Certo? Então, até a próxima aula.